Um dos testes realizados no controle de qualidade de formas farmacêuticas sólidas é a determinação de peso. A determinação de peso ela pode ser feita tanto para produtos em dose unitária, quanto para produtos que estão acondicionados em recipientes para doses múltiplas. Para produtos acondicionados em dose unitária, o teste de determinação de peso ele possibilita verificar se as unidades de um mesmo lote apresentam uniformidade de peso. Ou seja, se a gente pensar em um blister de comprimido, se todas aquelas unidades, todos aqueles comprimidos, apresentam um peso próximo entre si. Já para produtos acondicionados em recipientes para doses múltiplas, o teste de determinação de peso ele permite verificar a homogeneidade no momento do envase desse produto final. O teste ele vai se aplicar para formas farmacêuticas sólidas em dose unitária, como comprimidos não revestidos, comprimidos revestidos, pastilhas, cápsulas duras e moles e supositórios. Formas farmacêuticas sólidas que estão acondicionadas em recipientes para doses unitárias, como pós-estéreis, pós-liofilizados, pós-para-injetáveis e pós-para reconstituição de uso oral. E também para formas farmacêuticas sólidas acondicionadas em recipientes para doses múltiplas, granulados, pós e pós-para reconstituição. A gente tem na farmacopeia brasileira os limites de aceitação determinados em relação ao peso médio para comprimidos, DAGs, cápsulas duras, moles e vaginais, supositórios e óvulos. De acordo com o peso médio de cada uma dessas formas, o limite de aceitação, o limite de variação em relação ao peso médio ele vai variar. Por exemplo, para comprimidos que tenham 80 mg ou menos, o limite de variação em relação ao peso médio é de mais ou menos 10%. Para comprimidos que tenham entre 80 e 250 mg, o limite de variação em relação ao peso médio é de mais ou menos 7,5%. Já para comprimidos que tenham mais de 250 mg, o limite de variação em relação ao peso médio é de mais ou menos 5%. Como a gente pode ver, à medida que o peso da forma farmacêutica aumenta, o limite de variação ele diminui. Então, meu critério ele vai ficando mais estreito de aceitação. Comprimidos não revestidos ou revestidos com filme, dragas, supositórios e óvulos, o teste de determinação de peso ele é feito com 20 unidades. Então, a minha amostra é composta por 20 unidades que serão pesadas individualmente e a partir do peso individual de cada uma das 20 unidades, nós vamos determinar qual é o peso médio. Qual é o critério de aceitação? Pode tolerar no máximo 2 unidades fora dos limites especificados em relação ao peso médio, desde que nenhuma delas esteja acima ou abaixo do dobro das porcentagens indicadas. Para exemplificar, vamos resolver um exercício. O laboratório farmacêutico Ali tem fabricado 10 lotes, cada uma com 1.000 unidades, de comprimidos não revestidos contendo fármaco XX. Se realizou uma amostragem de 20 comprimidos para a realização dos testes. O laboratório Ali precisa saber se os lotes serão aprovados ou reprovados em relação ao peso médio. Então, nessa tabela, nós temos os 20 comprimidos e o peso de cada unidade individualmente. Nós precisamos determinar qual é o peso médio e qual é o limite inferior e superior baseado no limite de aceitação para esta forma farmacêutica. Como se trata de um comprimido não revestido, que tem um peso maior do que 250 mg, o limite de aceitação é de mais ou menos 5% em relação ao peso médio. Para resolver esse exercício, nós vamos utilizar uma planilha do Excel. A primeira etapa é determinar o peso médio com base no peso individual de cada uma das 20 unidades. Para isso, nós vamos utilizar a função média do Excel. Assim, nós descobrimos que o peso médio das 20 unidades é de 499,25 mg. Com base nesse peso médio, nós vamos determinar qual é o limite inferior e o limite superior, sabendo que, para comprimidos não revestidos com peso maior do que 250 mg, o limite aceitável é de mais ou menos 5%. Então,
o limite inferior ele vai ser igual ao peso médio menos 5% do peso médio, que é igual a 474,29 miligramas, esse é o limite inferior. O limite superior ele vai ser igual ao peso médio mais 5% do peso médio, que é 524,21 miligramas. Ou seja, nós descobrimos que o limite inferior é 474,29 miligramas e o limite superior é 524,21 miligramas. De acordo com o critério de aceitação da farmacopeia brasileira, no máximo, 2 unidades podem estar fora desse limite, abaixo ou acima do limite inferior e superior, desde que nenhuma dessas 2 unidades estejam abaixo ou acima do dobro da porcentagem indicada. O dobro de 5 é 10%. Então, nós precisamos calcular qual é o dobro do limite inferior e qual é o dobro do limite superior. Então, o dobro do limite inferior em relação ao peso médio vai ser igual ao peso médio menos o peso médio vezes 10%. Nós descobrimos que o dobro é 449,32 miligramas. Nenhuma unidade pode ter um peso abaixo desse limite, nenhuma das 2 unidades que estejam, porventura, fora do limite inferior e superior de 5%, enquanto que o limite superior é igual ao peso médio mais 10% do peso médio. Ou seja, o dobro do limite é de 549,17. Se porventura 2 unidades estejam fora desse limite, nenhuma dessas 2 que estejam fora desse limite pode ter um peso inferior a 449,32 miligramas ou superior a 549,17 miligramas. Nós devemos agora analisar o peso de cada uma das unidades para determinar se elas estão fora do limite inferior e superior de 5%, caso tenha alguma unidade fora desse limite, se essas unidades estão fora do dobro do limite indicado. Quando nós olhamos o peso individual de cada uma dessas unidades, nós percebemos que apenas a unidade 12, que possui um peso de 469,13 miligramas, tem um peso inferior ao limite inferior, que é 474,29 miligramas. No entanto, essa unidade, a única que está fora do limite de aceitação, ela tem mais do que o limite inferior do dobro da porcentagem indicada, que é 449,32 miligramas. Ou seja, esse lote desse comprimido que foi analisado em relação à determinação do peso, ele seria aprovado, porque apenas uma unidade está fora do limite inferior e superior de 5%, sendo que essa unidade não está abaixo nem acima do dobro das porcentagens indicadas, que é de 10%.